Bom, fim de jogo, o Corinthians está eliminado da Sul-Americana. Antes de entrar no assunto, né? Assisti o jogo aqui na sala, chegou a hora, começou a me dar sono. Tô gripada, como vocês podem ver, né? Pobre não pode ficar no ar-condicionado, não pode. Incrível. Hoje sem as meninas, né? E cara, mais um jogo ruim do Corinthians, mais um jogo horrível do Corinthians. E honestamente eu tava pronta pra chegar aqui, porque nos minutos finais ali do jogo, né, o Corinthians ainda tava conseguindo uma classificação, mesmo sendo incompetente, porque o Racing estava ganhando do América de Cali, né? Então eu tava pronto pra chegar e falar assim, pô, o Corinthians já tava com um título em mente na minha cabeça, tipo, classificação vergonhosa. É claro que uma classificação, eu gostaria da classificação, independente da maneira que fosse, mas eu já estava pronta para falar que eu não fiquei feliz com a classificação do Corinthians. Só que no momento que encerra o jogo do Corinthians e o Huracan, o América de Cali vai lá, empata e ultrapassa o Corinthians ali na tabela e vão para e classificam, né, pro playoffs ali. Novamente, desculpa minha voz, tá, gente, mas eu realmente tô gripada. E assim, gente, eu tô cansada de falar sobre jogadores, tô cansada de falar, meu Deus, é difícil. Eu não vou cortar não, tá, gente? Não vou cortar o vídeo não. Eu tô cansada de ficar falando de jogador, cansada de falar de Thales Magno, cansada de falar do Memphis, né, pelo que ele custa, assim, e entregar tão pouco, né? A única coisa boa que a gente teve hoje foi o retorno do Garro ali. Tudo bem que não fez a diferença, mas saber que ele voltou. Tô cansada de falar de Maicon. Cara, faz, sei lá, desde que o Maicon tá no Corinthians ali, eu tô cansada de falar dele, de renovação em renovação com um jogador que não joga, com um jogador que não entrega absolutamente nada. Tô cansada. E o Corinthians, né, O Corinthians é um time que se tivesse conseguido essa classificação, que seria de uma forma extremamente vergonhosa, a chance de pegar, né, porque aí pegaria um time que vem da Libertadores e passar vergonha era total, né, total. É assim, o Corinthians hoje, ele é um time que hoje em dia ele não assusta ninguém mais, seja jogando dentro de casa ou fora de casa. Qualquer adversário olha pro Corinthians hoje como, meu, vamos chegar lá e vamos jogar que dá. O Corinthians hoje não conseguiu vencer do Huracan, que jogou com o time, meu Deus, cara, com o time todo reserva, né? E o treinador foi tirando os caras ali, os que são considerados titulares, e o Corinthians não consegue dar um chute a gol. Eu acho que isso diz muito, né? Do Corinthians não conseguir dar um chute a gol, cara. Precisando. Não tem como você olhar esse time e falar que esse time merecia classificação quando o time precisando de uma vitória, precisando minimamente do empate ali, não conseguir dar um chute no gol, não conseguir fazer o goleiro adversário sujar o uniforme. Ainda teve um lance grotesco nesse segundo tempo do árbitro, que ele deu um pênalti. Cara, eu ia ficar, meu Deus, né? Eu ia ficar extremamente envergonhada se aquilo ali realmente fosse um pênalti, né? Porque o cara realmente toca na mão do jogador amigo, mas fora da área. O mais bizarro ainda é o juiz, que estava perto do lance, né? Então, para mostrar que eu realmente, em questão de arbitragem, eu nunca sou clubista, porque é bizarro, mano. A arbitragem, no geral, é bizarro. Ia ser ridículo isso, né? Eu não acho nem que no lance do Garra ali, que alguns reclamaram e falaram que foi pênalti. Meu Deus, gente, desculpa, mas começa a arder o meu olho. Mas nem naquele lance do Garra ali também eu achei que foi pênalti, tá? Só pra deixar claro. O Corinthians jogou mal desde que vem, não é de agora, né? Veio desde a pré-Libertadores, aí cai na pré-Libertadores e aí joga mal contra
os jogos da Sul-Americana contra o próprio Huracan. Então, assim, o que eu tenho para falar, é que sim, eu fico muito decepcionada, porque era uma competição que eu particularmente não consigo menosprezar, não consigo olhar para a Sul-Americana e falar, ai gente, vamos deixar para lá. Sabe por quê que eu falo isso? Porque assim, a maioria da galera que coloca a Sul-Americana, escanteia a Sul-Americana, é aquela galera que tá iludida achando que o Corinthians tem total condições de ser campeão da Copa do Brasil, ou que o Corinthians tem chances totais de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É sério mesmo, cara, é sério mesmo. Um time que não consegue classificar de uma pré-Libertadores, um time que não consegue classificar numa fase de grupo de uma Sul-Americana, tem condições de brigar pelo título da Copa do Brasil. Jogando contra o Huracan agora, jogou contra o Racing, passou sufoco, jogou contra o América de Cali, passou sufoco. Todos os jogos que venceu foi sufoco. Todos foi sufoco. Aí, na cabeça de uns, realmente, o Corinthians vai jogar a Copa do Brasil. Na hora que tiver enfrentar o Flamengo, tem condições de ganhar do Flamengo. Na hora de enfrentar o Palmeiras, vai ter condições de ganhar do Palmeiras. Cara, é isso que eu não entendo, sabe? Tipo assim, na cabeça de uns, esse time do Corinthians é um time muito bom. Eu me iludi com esse time também, gente. Eu confesso, eu me iludi com esse time também naquelas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, pô, a gente já tá em maio, indo pra julho já, cara. No meio do ano. A gente tá literalmente chegando no meio do ano. E em que momento, eu pergunto pra vocês, mesmo com o título do Campeonato Paulista, em que momento esse Corinthians, esse ano, demonstrou um mínimo do futebol que demonstrou naquelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Em que momento esse ano o Corinthians jogou um jogo assim que encantou os olhos, que a gente fala assim, pô, esse time vai brigar por alguma coisa? Mesmo conquistando o título do Campeonato Paulista, no começo do Campeonato Paulista a gente estava falando, foi o melhor da competição, né? Se classificou em primeiro, mas não jogava bem, cara. Mas não jogava bem. Só que tudo bem, pro nível que é o Campeonato Paulista, estadual é isso, por mais que o estadual, o Campeonato Paulista, é o mais é considerado mais competitivo, né, em relação ao estadual, não se compara, não chega perto da dificuldade que é Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não chega perto. Não chega perto. Então, assim, essa competição estadual dá para ir empurrando com a barriga, dá para relevar o time ganhando aos trancos e barrancos e chegar na final e conquistar o título. Beleza, foi lindo, foi maravilhoso, ganhou do nosso rival, nem em casa, com o Hugo pegando pênalti ali, os caras podendo ganhar da gente dentro da nossa casa. Mas assim, comemorei pra caramba, só que pronto, né? Acabou, ali acabou, já foi a comemoração. E o problema é que o Corinthians hoje, ele não vai passando os anos e, cara, isso fica até repetitivo, eu ficar falando isso aqui, é muito repetitivo e eu fico até cansada e me sinto incompetente também de não conseguir argumentar de outras formas, de tentar achar outras palavras, mas é isso, cara, é isso, é assim, a gente tá vivendo uma era aí de, de, de que o Flamengo e o Palmeiras dominam não só o cenário brasileiro, o cenário sul-americano, e diante disso, a gente imaginou em um período ali, a gente tentar chegar perto deles, só que a sensação que dá é cada ano que passa, que tipo assim, o Corinthians se afasta cada vez mais. E nesse que a gente vai se afastando, a gente vê outros times que estavam atrás da gente chegando mais próximo deles. Sabe? Então, né, o time ele sangra dentro de campo, sangra fora de campo com os bastidores, com a política do clube, né? Aproveitando para falar que o Augusto Melo foi aí afastado, né, ontem. E eu sei lá, cara, eu não sei o que pensar, eu sei que é uma bagunça. Eu sei que eu como torcedora do Corinthians, que tem um canal no YouTube, muitas vezes sendo bem honesta com vocês, eu quis passar para vocês assim, pô, vamos acreditar, acreditar que dias melhores virão, mas eu não consigo, mano. Sabe? Eu não consigo mentir para mim mesma mais. Não consigo acreditar, não consigo, cara, não consigo. E eu sei que é um sentimento, né? O sentimento que eu tô tendo nesse momento.
As coisas podem mudar? Claro que pode mudar pra melhor, pode mudar pra pior. Esse que é o problema, né? Também pode mudar pra pior. Mas eu podem falar o que for, que eu não sou corintiana de verdade, ou qualquer outro argumento aí que alguém quiser colocar, mas eu não consigo chegar aqui, fingir que o Corinthians tá bem, fingir que as coisas vão ficar melhores diante do cenário que a gente tá vendo. Eu não consigo passar 1% de sentimento, como é que fala? Como é que eu posso, que palavra que eu poderia usar? Tipo assim, de esperança mesmo, eu não consigo, gente, desculpa, eu realmente não consigo. E só pra deixar claro, isso não significa que no próximo jogo eu não vou torcer, eu vou torcer, vou continuar assistindo jogos, vou continuar torcendo pra que o Corinthians, mas torcer é diferente de acreditar, sabe? E gente, então, olha, cara, o Dorival, mano, meu Deus, mano, meu Deus, eu sei que assim, o Dorival ele não foi a primeira opção, né? Era o Tite ali que era pra ter sido a primeira opção. Mas o Dorival. Ah, mas já vai falar do Dorival? Vou, mano. Vou falar do Dorival sim, cara. Porque, tipo, é inacreditável, velho. É inacreditável o cara conseguiu piorar o que não tava bom, sabe? Tipo assim, o Ramon a gente tava reclamando, eu falo por mim, tava reclamando pra caramba. Reclamando de algumas atitudes do Ramon, reclamando de algumas insistências do Ramon. Né? Mas tinha algo ali que funcionava, sabe? Tinha o mínimo ali que chegava a funcionar. Aí o Dorival chega, mano, consegue piorar tudo. Puta que pariu, mano. Ele consegue piorar. Enfim, mano. É isso, gente. Não vai ter react não, tá? Porque eu realmente assisti deitado aqui no sofá. Né? E também, nossa, só o pós-jogo é válido aí. É inacreditável, né? É inacreditável. Eu acho que eu não sei quantos jogos tem ainda falta aí do Campeonato Brasileiro, né? Vai entrar a pausa aí do Super Mundial. Quem sabe, né? Talvez essa pausa aí sirva para trazer um Corinthians melhor, né? Acho que talvez a minha esperança esteja nisso daí, né? De que o time vai ter um mês ali para treinar, recuperar e ver se volta melhor. Vamos ver se isso realmente vai funcionar, né? Enfim, gente, esse foi o pós-jogo. Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se você puder e quiser contribuir com o Pix ou Valeu, é muito bem-vindo. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Infelizmente não teve as meninas hoje, né? Foi bom ali naquele jogo. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim, a gente contou piadas de pontinho, porque é o que tá tendo, né? Pra falar do Corinthians é o que tá tendo. Aproveitando esse pós-jogo, né? Agradecer as meninas aí, o período que eu passei com elas, que, querendo ou não, né, torcer pro Corinthians às vezes é desesperador, mas se não fosse o Corinthians, não teria essas amizades, que é da Jaquezinha e da Lília do Fala Muito Fiel, né? Então, nesses momentos eu falo assim que vale a pena torcer pro Corinthians, né? É isso, é nóis, respeita as meninas e vai Corinthians.